Boa noite a todos, internautas, público presente, vereadores, presidente. Muito obrigada pela participação de todos. Para nós, é a minha primeira sessão plenária que eu participo, mas é muito gratificante ver o público já vindo aqui nos assistir, participar. É assim que a gente faz uma democracia de verdade. Fiz alguns ofícios, né, já lidos, algumas indicações, porque a gente tem andado esse mês de chuvas muito pelo município e nós estamos percebendo bastante situações complicadas para os munícipes, para os bairros. Então, a primeira indicação que eu fiz é lá na instância climatérica IP, a iluminação específica das ruas Goiabeiras e Pitangueiras. São as únicas duas ruas que não têm iluminação pública. E as crianças, agora retornando ao ensino presencial, as crianças que estudam nas escolas estaduais, elas descem às 11 horas da noite lá em cima dessas ruas e descem as ruas totalmente escuras. Então, é algo que tem que ser assim meio emergencial, visto que, segunda-feira, dia 8, as escolas estaduais retornarão ao ensino presencial. E a manutenção geral da Vila IP também, que a gente tem andado bastante lá e tem percebido que necessita de muitas melhorias. Na estância Wikiend também, a mesma situação. Visito muito o bairro, tenho muitos conhecidos lá, e as estradas, muitas vezes, dificultam as saídas dos munícipes, até para prestar um socorro para os familiares, que precisam de uma emergência hospitalar e não conseguem subir ou descer as ruas. Então, uma atenção especial também à estância Wikiend. Aqui no centro da cidade, atrás da rodoviária, no Parque Antônio Afonso Pereira, nós temos a continuação da Rua dos Pássaros. É uma ruazinha sem saída, totalmente sem manutenção e sem iluminação. Tem uma senhora que mora lá e ela me relatou que os carros param nessa ruazinha sem saída, naquele escuro, e as pessoas ficam dentro desse carro, muitas vezes fazendo coisas não pertinentes, mas assusta os moradores da rua. É uma rua extremamente curtinha, que é fácil de fazer a manutenção, e colocar um poste de iluminação pública já seria suficiente. Em relação também à Esplanada do Carmo, eu faço caminhadas lá, e muitos de vocês devem fazer. A gente percebe que as pessoas gostam de passear, para praticar uma atividade física. A gente tem na Avenida de Baixo, João Pedro Ferraz, vereador João Pedro Ferraz, a gente tem, se você iniciar daqui até o final, ela deve ter 3 ou 4 lombadas. Na paralela, que é a Avenida São Salvador, a gente tem uma lombada aqui no início, um pouquinho para frente da delegacia, e vai ter a outra lá no final, em frente às empresas. Então, a gente caminha nesse lugar e eu presencio a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes com seus animais ali, e os carros passam em alta velocidade. Então, é um trecho que talvez até caberiam 2 redutores de velocidade. Em relação também à estrada municipal Natal Lorenzini, eu recebi de um morador que residente aqui próximo à ponte, já teve incidente dos carros descerem em altíssima velocidade, cair dentro do sítio dele, quebrar a cerca, tudo. E as casas são à margem da rodovia, né? Então, acaba complicando, e eles estão, assim, realmente vivendo em perigo constante. Então, o redutor ali próximo à ponte aqui. A gente tem em frente à Defesa Civil, né? A gente tem uma lombada ali, mas talvez colocar uma um pouquinho antes de chegar ali, próximo à ponte. Também em relação à Estrada Municipal Luiz Pauleto, já presenciei alagamentos lá, tem uma ponte que necessita de manutenção há muito tempo. Toda vez que temos chuvas, agora nessa época de janeiro, quando a gente visita aquele bairro, ou você está ali nas imediações do Pesqueiro, Pauleto, a gente vê que a região fica toda alagada, demora dias para secar. Então, precisa de uma manutenção, uma reforma nesta ponte, no bairro ali da Água Preta. E relacionado a alguns ofícios também, né, já foram resolvidos, relacionados ao Maria Helena, a manutenção do Maria Helena. A gente até agradece aí ao Executivo, à Secretaria de Obras, que já realizou a contento. Eu acho que nós temos que trabalhar com parceria. Nós indicamos, nós oficiamos, né? O Executivo, na medida do possível, vai nos atendendo e atendendo a população, que é o objetivo maior de todo o nosso trabalho. Muito obrigada. Boa noite novamente a todos. Gostaria de agradecer, né,
as secretarias que visitei, os secretários, pela destreza, por todo o atendimento que nos foi dado, Lita, em conversa, fui atendida nos meus pedidos aí, nas reivindicações. Paulo, também estive visitando, muito bem recebida. Eduardo, eu acho que o papel do secretário é este, né? Assim como o vereador, ele é um agente político. Então, secretários não devem ser blindados. Secretários devem atender ao público, não somente aos vereadores, mas também ao público, porque Jarinu é uma cidade pequena que ainda mantém alguma parte cultural relacionada a isso, a conversa, o olho no olho. E vocês fizeram isso comigo, vereadora, mas também comigo, cidadã jarinuense. Então, muito obrigada pela cordialidade com que eu fui atendida. E vou visitar, vou conversar com outros secretários, até que não estão presentes aqui. Gostaria também de fazer um agradecimento à secretária de Educação, que ontem não pôde falar comigo, mas imediatamente ela me ligou. Então, a gente percebe que há uma sintonia aí, né? Ninguém quer se esconder de ninguém. E, independentemente de sermos vereadores, de estarmos vereadores, somos jarinuenses, todo mundo quer o bem dessa cidade. Mas os meus parabéns maiores, eles vão para vocês, funcionários públicos, tá? Aqui representados por Luciano, Cláudia. Aquela reunião que tivemos aqui a semana passada foi muito gratificante. Vocês passaram por um período muito difícil. Saibam que nós todos fomos solidários com vocês, e o que estava a nosso alcance, nós ajudamos. E de agora por diante, como eu disse naquela reunião, contem conosco, mas mais do que contar conosco, cobrem, participem. É assim que funciona a administração correta e de sucesso. Eu sou servidora pública, não municipal, estadual. Eu sou gestora pública há mais de 10 anos, então eu entendo muito bem de lidar com o público, com bastante humanidade, com bastante ética, coerência, porque é assim que funciona. A gente tem que motivar as pessoas para trabalharem bem, quer seja numa pasta ou na outra. Nós somos servidores e temos que servir, né? Gostaria também de falar a respeito do portal de transparência, né, que o meu colega Nino disse aqui. Está fazendo falta essa funcionalidade do portal, então eu peço que os responsáveis, prefeito, executivo, agilizem isso, otimizem, porque eu também sou bacharel em Direito. Então, eu fomento muito, incentivo muito essa questão das pessoas consultarem e se esclarecerem antes de falar, de ficar no mundo dos achismos. O portal de transparência está lá para isso. A gente ensina as pessoas a usar, mas ele tem que funcionar. Então, por gentileza, agilizem essa funcionabilidade. Outra coisa também, né? Nós 11 aqui hoje fizemos muitas indicações, muitos ofícios, sempre com bastante coerência. Ninguém vai exigir do executivo nesse momento algo que não possa ser feito. Nós somos seres humanos e entendemos a dificuldade que o município passa, né? Não só o município, a nação, quiçá o mundo todo. Então, que olhe para esses pedidos de lombadas ali, esses pedidos de manutenção de estrada com bastante carinho, que todos os 11 vereadores trouxeram aqui. E deixo aqui no final mais uma premissa que eu sigo na minha vida enquanto gestora pública que sou, e pretendo me aposentar nessa situação. Um dos princípios maiores, eu sigo, e eu acredito muito nele, da administração pública, é o princípio da eficiência. Fazer o melhor com o que se tem. Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até a próxima sessão.